Eu tenho medo que caia na minha discursiva algum tema que eu não saiba ou que eu não domine. O que que eu faço? Já pensou sobre isso? Já teve esse medo também? Eu recebo demais essa pergunta nas minhas redes e hoje a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, então. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal. Eu sou Mayra Blanes, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. Também sou especialista em inteligência emocional, criadora dos métodos Passar Sem Pirar e Até a Posse. E eu tô aqui para te ajudar com essa questão hoje. E pode não parecer, mas a questão principal por trás dessa pergunta, ela é emocional. Como assim, Mayra? Tenho medo de cair alguma coisa que eu não sei na discursiva? Discursiva, isso é estudo, isso é preparação. Como assim emocional? Emocional sim, porque a palavra-chave aqui é medo. E quando a gente sente um medo é uma emoção negativa, certo? A depender da intensidade dessa emoção, o que é que costuma acontecer? Quanto mais forte essa intensidade, maiores as chances da nossa atenção ser sequestrada por essa emoção. E aí é como se a gente não conseguisse pensar de forma racional e ficasse só ali remoendo aquele medo, remoendo aquela emoção e entrar num círculo vicioso, entrar ali numa espiral negativa de quanto mais eu me preocupo com isso, quanto mais medo eu tenho, menos eu consigo pensar claramente, mais a minha mente se ocupa com esse medo e eu começo a entrar num estado ali de muita preocupação e isso vai ganhando uma proporção muito exacerbada. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Sempre que vem uma ideia de medo, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Respira fundo, respira aí 3 vezes fundo, coloca atenção na sua respiração, parece que isso é bobeira? Não é de jeito nenhum, isso é uma maneira de você cortar essa reação automática da mente que teve a sua atenção sequestrada pela emoção do medo e conseguir se centrar de novo. E aí você vai então pensar na origem, qual que é o pensamento que está gerando esse medo. No nosso caso aqui, tenho medo de que caia na minha discursiva algum tema que eu não domino. Então vamos lá. Primeira coisa, essa hipótese é real? É algo que realmente pode acontecer? Sim, realmente pode. Aceita que dói menos. Existe sim o risco de cair alguma coisa na sua discursiva que você não saiba fazer. É fato. A gente não controla o que a banca vai colocar na prova. Não está no nosso controle. Ninguém está livre de, bem na sua prova, a banca resolver dar uma diferenciada lá e pegar um tema desconhecido aí, que vai pegar todo mundo de calça curta, ou então um tema que por mais que você tenha estudado, na hora você não lembre os detalhes e não consiga escrever sobre ele com muita propriedade. É um risco real que faz parte da jornada dos estudos, então aceita que dói menos. Quanto mais você olha para a situação, encara e fala, beleza, esse risco existe. Eu estou disposto a continuar estudando mesmo assim? Eu estou, então eu vou ter que aceitar. Se for o caso de eu chegar lá, fazer a prova e por acaso não conseguir fazer uma discursiva, vida que segue, eu vou continuar estudando e me preparando melhor para os outros, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Então quando eu realmente entendo que esse risco é real e aceito correr o risco, eu tiro um pouco do poder que esse medo tem sobre mim. Fez sentido até aqui? Então, beleza. Retomando que o que a banca vai escolher colocar na prova não está no seu controle. O que está no seu controle? Fazer a melhor preparação que você puder, entendendo que a gente vai fazer de tudo para minimizar esse risco. A gente vai fazer a melhor preparação possível, mas o risco existe sim e a gente tem que estar ok com ele. Uma coisa que é importante de saber: as bancas precisam sim selecionar os melhores candidatos, mas ao mesmo tempo não é negócio para ninguém, não é jogo fazer um concurso que ninguém passe. Então a ideia não é fazer algo tão difícil assim, pegar um tema tão do além assim que ninguém consiga fazer essa prova, tá? Às vezes a gente tem casos aí sim, quando a banca erra um pouco a mão e traz um tema meio polêmico, um tema desconhecido. Acontece? Acontece. Mas aí entenda que vai estar todo mundo no mesmo barco, você e os seus concorrentes, e é o que é, faz parte do jogo, a gente tem que entender que é assim, tá ok com isso, e buscar então fazer o nosso melhor, a nossa melhor preparação possível. No seu estudo você já tem que ir mirando a discursiva, se é que você está se preparando para um concurso que tem discursiva, né? Mas como esse é o tema do nosso vídeo, eu acredito que seja o seu caso. Por que eu tô falando isso?
Porque são competências diferentes. Uma coisa é você ler uma frase lá que diz assim, por exemplo, a presunção de legitimidade é um dos atributos do ato administrativo. E você saber que aquilo ali está certo. Outra coisa é você ter uma questão discursiva te pedindo para discorrer sobre a presunção de legitimidade, ou então quais são os atributos do ato administrativo, enfim, são competências diferentes. Uma é simplesmente de você retomar uma informação e julgar se ela está correta ou se ela está errada, e a outra é de você reproduzir uma informação que você estudou. E na hora do seu estudo, você tem que levar isso em conta. Quando a gente está no início dos nossos estudos, a gente começa ficando melhor na parte de resolução de questões mesmo, de ver a informação lá e dizer se ela está certa ou se ela está errada. Mas a gente já tem que ir estudando de forma a nos treinarmos para essa competência de reproduzir a informação. Como é que você faz isso? Tem algumas maneiras e a autoexplicação é uma delas. Então, se você leu um trecho do seu material e você explica para você mesmo, com as suas palavras, aquilo que você acabou de ler, você está fazendo esse treinamento de não só absorver a informação e saber se está certa ou se está errada, mas também de reproduzir aquela informação. O passo estratégico, que é um material do Estratégia Concursos, no final de cada caderno, por exemplo, eles têm perguntas abertas, que é para você responder. Você não precisa necessariamente escrever, mas compor aquele raciocínio para que você já vá se acostumando com essa competência de reproduzir a informação. Isso vai te ajudar na discursiva. Ah, beleza, Mayra, ok. Então, uma coisa que eu posso fazer é focar em como eu vou reproduzir a informação que eu estudei para poder fazer a discursiva. Mas e se cair alguma coisa que eu não estudei? Que eu não sei de jeito nenhum. Como a gente já conversou, você vai ter que estar ok com esse risco, mas é importante você ter treinado na sua preparação para você se posicionar diante daquele tema. Por quê? Salvo se eu estiver falando que a resposta errada vai descontar pontos, se você não falar nada ou se você falar uma grande besteira, fica 0 por 0, concorda? Então, treine-se a se posicionar diante daquele tema, porque aí você pode, quem sabe, recorrer e tentar conseguir alguns pontinhos lá no recurso. Outra coisa que é importante de ter em mente também, a discursiva não tem o mesmo rigor de cobrança da objetiva, por exemplo. Às vezes na objetiva, para você saber se está certo ou se está errado, é uma palavrinha, é um exceto, é um salvo, é um sempre, ou é a falta de uma palavrinha que faz a questão estar certa ou estar errada. Você tem que saber no detalhe. Na discursiva, não. Na discursiva, você precisa saber explicar sobre aquele tema. Você precisa saber discorrer, normalmente, de forma mais geral sobre aquele tema. Então, às vezes, a gente se apavora muito achando que, nossa, vou precisar dizer em qual lei que está, em que artigo, em que inciso, em que alínea. E não. Você vai precisar saber dar uma explicação em termos gerais sobre um determinado tema que está sendo questionado ali na sua prova. Então, tira um pouco essa pressão, essa ideia de que eu tenho que fazer um texto jurídico do jeito como se eu estivesse já no exercício da função. É diferente, a banca sabe disso. A banca sabe que você está ali num momento de prova com uma folha de rascunho, simplesmente, com uma caneta para fazer à mão. É muito diferente do que você vai escrever no dia a dia lá no seu trabalho. Então, por exemplo, no caso do TCU, que tem a peça técnica na prova discursiva, né? Ela é bem diferente em termos de detalhamento da instrução que a gente faz no dia a dia do trabalho como auditor. Então, entenda isso também. Então, dentro desse contexto, né, de entender o que está no seu controle e fazer o melhor que você puder dentro do que você controla, que é a sua própria preparação, faça isso. Estude o melhor que você puder, tanto para objetiva quanto para discursiva. Vá se preparando para aprender a retomar essas informações para você poder escrever. Se você sente dificuldade na escrita, treine bastante. Treine também se posicionar diante dos itens questionados, mesmo que você não domine no detalhe aquele tema, para que você fale alguma coisa coerente ali, para que seja possível recorrer depois, né, entrar com recurso e buscar alguns pontinhos a mais ou não. Faça um bom curso de discursiva se você sentir essa necessidade, e de preferência já focado para o órgão para o qual você está estudando, e foque no que você controla, simplesmente, não tem outra coisa para ser feita. O grande ponto aqui, eu falei no começo do vídeo, mas eu vou retomar porque parece que não, mas a grande sacada é o cuidado com a inteligência emocional aqui. Não deixa o medo
seja de cair um tema que você não domina, seja de não dar tempo de terminar as matérias antes da prova, seja de que nunca vai dar certo, enfim, não deixa nenhum medo te dominar ao ponto disso sequestrar suas emoções e você não conseguir olhar de forma racional para o seu processo de estudos para ver ali naquele contexto o que é que você pode fazer de melhor, o que é que está dentro do teu controle de ser feito. Belezinha até aqui? Então o que eu realmente quero que tenha ficado para você desse vídeo, foco no que você controla, cuidado aí, muita atenção com o seu emocional, é por isso que eu sempre trato desse tema nos meus cursos e com os meus alunos, porque ele vai fazer toda a diferença. Você percebe que enquanto você está remoendo o medo de não conseguir, você não consegue ao mesmo tempo fazer o seu melhor para ter uma melhor preparação? A gente não consegue focar nas duas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue focar no medo e na solução. Também não quero que você entre na noia de pensar que, nossa, então eu nunca posso sentir medo de nada. Não, não é sobre não sentir medo. É sobre quando você perceber que está tendo pensamentos que estão te despertando essa emoção de medo, você conseguir ter a presença para interromper e escolher intencionalmente, deliberadamente, não continuar alimentando esse pensamento do medo, mas sim respirar fundo e focar no que é que você pode fazer de melhor, no que é que você controla. Isso é fortalecer o seu emocional. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, vou ficar muito feliz em saber, me conta aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não fez, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que vem muita coisa por aí. Se você conhece alguém que está precisando dessa informação, também compartilha esse vídeo, vamos fazer o bem circular. E eu te vejo no próximo. Um grande abraço.